Alô, linha de quatro! Opa. Um salve geral aí no Dia dos Namorados, 12 de junho. Um salve pro Alê, olha aí, coraçãozinho, lá em São Paulo. Fala, Alê. Não sei fazer isso. Fala, Sarai, tudo bom? Estou no café aqui para estar acordado nesse Dia dos Namorados, para quem não tem namorado como eu. Eu também não. Bob? Estamos nessa. O que eu vou dizer? Eu tenho a minha namorada. Dois solteiros e um casado. O único casado aqui, rapaz, o único casado aí é o... Outro dia eu recebi um WhatsApp hoje. Eu me babei aqui, cara, no café. E há casamentos que dão certo e há os que terminam, né? Os que terminam é que deram certo, entendeu? Fala aí, cara. Na verdade, sou um herói da resistência, né? Feliz com o casamento e com o Dia dos Namorados, como todos sempre foram enquanto estavam nessa situação. E desejo a todos um feliz Dia dos Namorados, aqueles que estão comemorando hoje. Beleza, a gente está aqui para... Não é nem para repercutir a 10ª rodada do Brasileiro, porque, enfim, a gente resolveu aqui que no Linha de 4 a gente vai pensar o que de mais importante aconteceu. Porque a resenha sobre o jogo você certamente já viu a esse horário. Agora, pegando o gancho do Dia dos Namorados, tem um relacionamento que chegou ao fim, uma separação anunciadíssima, que vivia numa crise, né? Vai, não vai. Muitas DRs. Bob, zero surpresa, Bob. Cudê fora do Atlético Mineiro? Zero surpresa. Desde aquele incidente, né? Daquela entrevista ridícula em que ele expôs completamente a relação dele com a diretoria e com a desconfiança com parte do elenco e tudo mais, ficou aquele clima ruim. E acho que, assim, pior até do que a entrevista que ele deu coletiva foi a entrevista que ele deu no dia seguinte, né, protocolar, igual menino de escola, né, que diz, vai lá e peça desculpa para o seu coleguinha. E foi um negócio muito, muito constrangedor. E, de fato, ele nunca conseguiu, assim, se recuperar publicamente desse episódio, né? Na semana passada houve uma daquelas intimidações que, na minha opinião, elas são bem encomendadas mesmo assim, né? Quando uma torcida organizada vai na porta do centro de treinamento e dá uma desgastada no cara e não sei o quê, e aí depois tem a torcida, né, na arquibancada que qualquer coisa xinga e tudo, até o cara até desgastá-lo completamente. E aí, com o mau resultado no fim de semana, o empate no fim de semana, ele, mais uma vez, só que mais uma vez eu acho que ele agiu de uma forma que não foi a mais correta, entendeu? Ele deu entrevista coletiva, foi monossilábico, que não é natural no caso do Eduardo Cudê, porque ele gosta, a gente brincava aqui, inclusive, vai ter o Cudecast aqui, porque ele fala muito, fala. E foi muito econômico e tal. E chegou no vestiário e se despediu. Houve uma pergunta feita a ele na entrevista coletiva, até pelo nosso repórter, o Igor Assunção, da 98. Disse, olha, o que você acha? O Atlético está vendendo o Natan, vai para o Pumas do México, e está vendendo o Alan para o Flamengo. E não tem nenhum disso, de nenhum reforço e tal. Ele, com uma cara muito contrariada, disse, você tem que perguntar aí para quem manda e tal, deixando claro que não estava satisfeito com a situação. Chegou no vestiário e se despediu dos jogadores. E aí sabemos que houve discussão, houve tom de voz mais alto, o Rodrigo Caetano, né, também se exaltou na conversa, fez valer ali a hierarquia do clube. Bom, fato é, Eduardo Cudê não é mais o treinador do Atlético, e eu acho que ele já não era desde aquele episódio. Uma entrevista do Paulinho aí nesse meio de semana, em que, obviamente, foi perguntado para ele como era a relação deles, né, dos jogadores com ele. E aí a gente já está nesse negócio há muito tempo para ler nas entrelinhas, né? Ele disse assim, enquanto ele estiver aí, a gente está apoiando e tal, a gente está com ele e tal, não sei o quê. Quer dizer, enquanto ele estiver aí, obviamente a resposta já foi dada. E agora o Atlético está nessa, né?
Foi oferecido aí um treinador português, o mesmo agente do Jorge Jesus, o mesmo agente... Eu ouvi dois, Bob, o Carlos Carvalhal e outro, acho que é Eduardo Lage. Não sei se é Eduardo Lage, tenho certeza. É Bruno, não sei. Agora me deu um branquinho aqui. Vou dar uma pesquisada. O Carvalhal, Bob, o último trabalho dele no Celta, teve momentos interessantes, viu? Uhum. Então, mas o Atlético disse oficialmente, a palavra de agora, que pode mudar daqui a pouco, não sei, que não quer, que quer sair um pouco dessa curva de treinadores estrangeiros, porque teve aí uma experiência ruim com os últimos 3 treinadores, né, os treinadores estrangeiros. Então, falaram em Tite, mas me parece que o Tite está fora do orçamento e também não quer trabalhar no Brasil. Eu acharia fantástico, acho o Tite um cara... Né? Inclusive, parte da torcida do Atlético tem uma coisa com o Tite, porque o Tite, quando esteve aqui, não foi bom e tudo mais. É uma besteira, o Tite é um dos maiores treinadores do mundo. Então, ele também não teria aceitado. E com relação ao Rogério Ceni, ficou, pelo menos a diretoria deu essa explicação de que eles não concordam com a gestão de vestiário do Rogério Ceni, portanto, ele não seria a opção. E é isso. Então, o Atlético tem aí uma última rodada de Libertadores, né? Vai jogar contra o Libertad do Paraguai. Pode até perder por um gol de diferença, que se classifica, mas não quer fazer o que fez contra o Corinthians. Quando tinha uma vantagem de 2-0, o Cudê colocou metade do time em reserva e perdeu a classificação. E essa é a situação do Atlético neste momento. Só lembrando que o Cudê sai, né, depois do empate em casa contra o Bragantino. O Alê, eu não vou estender muito o assunto, não, para pedir opinião de todo mundo, para a gente fazer uma coisa um pouco mais dinâmica, tá? Alê, clássico Rei São Paulo, no Morumbi, vitória do Palmeiras, 2-0. Você quer destacar alguma coisa do jogo? Porque não é mais a nossa ideia, né? Teve gol do Hendrick e tal. Mas teve lá, mais uma vez, a gente vai ter que falar do Abel Ferreira fora de campo, cara. Então, sabe que, né, o torcedor palmeirense defende, eu prefiro que ele seja assim e a gente continue ganhando. Não é isso que ele faz fora de campo que faz o Palmeiras vencedor, então, o Palmeiras vencedor. O Palmeiras é vencedor porque ele tem uma estrutura muito boa, ele pensa o futebol de uma maneira muito bem executada, ele consegue transmitir isso para os jogadores. Toda a estrutura do Palmeiras que a gente não vê atrás do campo, né, atrás dos bastidores, funciona espetacularmente, parte física, parte médica. É isso que faz o Palmeiras ser vencedor. Não é aquilo que ele faz. Hoje, né, tem muita gente falando assim que ele fez aquilo como estratégia para desestabilizar o Caleri no jogo. Eu não acho mesmo, eu não acho que seja isso. Eu acho que ele viu uma coisa que não aconteceu, até agora não mostraram a imagem, né, que o Caleri teria dado uma cotovelada em um dos zagueiros, eu acho que é no Luan, e isso não foi mostrado. Então é um Bernardinho à beira do campo que, eu acho que desnecessário, né? Esse tipo de atitude que ele teve, foi para cima do Caleri. Tem gente que falou assim, não, ele não foi para cima, ele só foi reclamar. Não, ele foi para cima, ele só não agrediu. Ele foi lá com a mão, ele foi para cima do cara. Assim, o Palmeiras é um baita de um time muito bem treinado por ele, né? Comportamentos à parte, é extremamente difícil jogar contra o Palmeiras. O São Paulo, vou falar um negócio, o Caco talvez fale a mesma coisa do Grêmio e Flamengo, né? O Grêmio parece ter jogado bem, mas perdeu. O São Paulo jogou bem, é outro time do São Paulo, é outro time do São Paulo. Só que assim, o Palmeiras teve a questão tática de não se lançar muito, para não se expor, e jogou no erro do adversário, que aconteceu do mesmo jogador que o Arboleda. Jogar contra o Palmeiras, você não pode errar, porque o Palmeiras quase não erra. Se você pegar assim, o Everton falhar no gol, cara, é muito difícil. Não jogou o Gustavo Gomes, tá? Não foi o Gustavo Gomes que jogou. Mas se você fala assim, nossa, hoje o Gustavo Gomes jogou mal. Não existe esse jogo. Desde que o Abel chegou e falou assim, não, hoje o Gustavo não esteve bem. Não existe. Zé Rafael quase não erra. Quase não erra. Ele marca muito bem, tá saindo pro jogo. Ontem até o Caio Ribeiro falou assim, cara, esse cara merece uma chance na seleção. Piquerez no lateral esquerdo. Piquerez quase não erra. Ele chega bem lá na frente, ele consegue marcar aquele negócio de marca por dentro. Tem uma história ótima do Vampeta, né? Que ele foi técnico e falou pro lateral dele no time da terceira divisão, você
ataca aberto, mas quando volta por dentro. Aí o cara falou assim, mas eu não sei fazer isso. Não, faz assim. Não, se eu soubesse, eu estava na primeira divisão, não estava na terceira. E o cara faz muito bem, porque eles quase não erram. Aí você tem Zé Rafael e Dudu. O Rony, que é um xarope. O Rony se joga uma pelada, sai briga todo dia. Porque o cara é enxuriçado, ele está em cima de todos os lances. Né? Então é um time que se encaixou, é um time que tem muita fome de vencer. Então é muito difícil jogar contra o Palmeiras. Mas no contexto geral, pensando para frente, né? O Palmeiras segue brigando pela liderança do campeonato, está 2 pontos atrás do Botafogo, vai enfrentar o Botafogo em casa daqui 2 rodadas, vai ser o jogo do campeonato até agora. E o São Paulo é um time que melhorou. Né? No nível de enfrentamento, o time fez frente ao Palmeiras, teve bola na trave e tal. Mas assim, o time do Palmeiras é melhor. O São Paulo jogou bem, talvez em alguns momentos até melhor que o Palmeiras, mas o time do Palmeiras é melhor. Então você tem que ver o nível de enfrentamento e como você enfrentou essa equipe. Enfrentou de igual para igual, se abriu lá atrás, buscou o lance, tal, no erro individual, acabou perdendo o jogo. Mas acho que o São Paulo do Dorival Júnior mostra muita evolução. Todo jogo, né? Venceu de goleado o Tolima, né? Jogou bem contra o Palmeiras. Né? A torcida não saiu xingando, porque né? O torcedor pode ser tudo, né? Mas burro ele não é. Né? Acaba vendo que os caras estão brigando bastante. E tem uma coisa que chama a atenção no São Paulo, que há muito tempo a gente não via, que é a competitividade, né? Os jogadores brigarem e tal, querendo o jogo. Assim. Isso a gente não via muito no São Paulo. Então eu acho que, né, claro, fala assim, tem que comemorar, né? Mas comemorar a evolução do time. Acho que o time que mostra que vai brigar do meio da tabela para cima, com grande chance de fazer uma boa campanha no ano. Sabe o que eu acho ruim dessa história do Abel, gente? É que assim, quando o Abel chegou e começou a montar e fazer o time do Palmeiras funcionar e tudo mais, eu acho que todos nós tínhamos uma admiração muito grande pelo Abel, assim, né? Acho que todo mundo ficou encantado com o livro, né? Onde ele descreve o processo dele de uma forma muito, muito bacana e tal, e vende uma imagem muito boa. E a gente tinha uma admiração muito grande. E ele está conseguindo, com o comportamento dele, virar um chato. A gente está começando a ficar com preguiça dele. Ele é bom treinador, mas é chato pra caramba, né? Enche o saco de todo mundo e tem um comportamento assim, é grosseiro com a imprensa, e faz não sei o quê, e toma celular de repórter, e faz não sei das quantas e tal. O que sabe? É uma pena. Porque ele é um ótimo treinador, ele é um ótimo personagem, e como eu sempre digo, os personagens no futebol, aliás, o futebol, o atleta de alto nível, não só no futebol, mas o atleta de alto nível, o treinador de alto nível, a principal função dele no esporte como uma atividade cultural é dar o exemplo, né? Exemplo para outras pessoas, exemplo à sociedade, exemplo de comportamento, exemplo de civilidade, exemplo de desportividade e tudo mais. E aí, quando começa a perder essa mão, cara, começa a perder meu respeito. O que eu acho é o seguinte, eu assino embaixo em toda a análise que o Ale fez de Palmeiras e São Paulo. Sobre o Abel, você fez uma comparação com o Bernardinho, né? Primeiro, Ale, eu sei que não foi essa a sua ideia, né? Primeiro, para ele chegar perto do que é o técnico Bernardinho, falta muito. Segunda coisa, eu já vi o Bernardinho brigar com um jogador do próprio time, com o árbitro, mas com um jogador do time, eu não me lembro, Ale. Eu não me lembro. Outra coisa, eu acho que o Abel, já vou botar o capo nessa roda, que não falou ainda, que o Abel, ele tem certas atitudes e não mede as consequências. Né? Quando ele mete a mão no celular de um jornalista, se é um jornalista que está com algum problema, alguma coisa, o cara tem um temperamento, o jornalista podia ter tentado tomar da mão dele. O que ia acontecer? Ia ter uma briga do técnico com o jornalista. Ô, Caco, o Abel me parece que sabe com quem mexer. Você imagina se ele faz isso com o Edmundo, com o Romário? A gente ia ter uma tragédia no Morumbi, uma briga generalizada, cara. Ele não mede as consequências do que ele faz, cara. O Calleri até está de parabéns pela atitude, porque tem jogador que não ia aguentar aquele tipo de coisa da maneira que foi provocado, assim, ele até encarou de frente, mas eu não sei exatamente, se pega um cara mais antigo, outros momentos com menos câmeras, a coisa ia para um caminho que não seria interessante. A palavra que me vem à cabeça do Abel é que ele está se tornando uma pessoa inconveniente. Sabe aquele cara que é o inconveniente?
Espanta bolinho, né? Ele não... Tu já não quer ficar do lado dele, tu já não tem saco para ficar do lado de um cara desse, tu já não quer mais ouvir a coletiva direito. Daí para virar um Sampaoli é um pulo, hein? E assim também, eu fico pensando em profissionais mais novos também, isso vale para jornalista também. Pega um cara mais cascudo, não é que o cara vá para porrada, ninguém aqui vai para porrada, Deus o livre, aí tá errado. Mas dependendo da maneira que ele responde, ele constrange aqueles repórteres novos que estão começando agora e não vão querer perguntar algumas coisas para ele com medo que ele vá reagir daquele jeito, falando daquele jeito com as pessoas, desrespeitando, né? Então é complicado. E eu faço uma comparação, assim, me parece que esses caras têm um sério, eles criticam demais os jornalistas, a gente aceita a crítica. Não é isso. Às vezes a gente critica até nós mesmos e colegas de uma forma educada, e a gente faz autocrítica quando erra e vem aqui ou em qualquer canal e fala que errou e que se atrapalhou realmente. Eu, pelo menos, sempre fui assim e sei que todos vocês são iguais. Acompanho vocês há anos. Agora, é complicado o profissional fazer do jeito que faz, depois pedir desculpa, e me parece que eles não têm o hábito da comunicação, eles são atrapalhados com isso. O próprio Cudê, o exemplo que a gente deu anteriormente, eles se dizem autoridade no futebol bem mais do que todo mundo. Claro que sim, eles que estão no campo, mas essa mania de dizer o jornalista, porque daí eu já vou passar uma página, daqui a pouco a gente fala, o Renato, todo jogo que ele perde, ele fala que os cornetinhas voltaram, e os cornetinhas, ele está sempre preocupado com... Na vitória e na derrota, um técnico vai ser sempre criticado e elogiado. Isso faz parte pela torcida, pelo jornalista. Essa preocupação demais, que não é o caso do Caleri agora, que era uma coisa de discussão, mas em toda a coletiva tem uma letrinha, tem um negócio, querendo dar aula de jornalismo. Se um cara desse faz uma questão dessa para mim, olha, você não deveria ter perguntado isso, faça você a pergunta. Então o técnico faz pergunta para repórter agora. Aí eu vou dizer, peraí, só um pouquinho, disso aqui eu entendo. Então, se a tua área é o futebol, eu entendo. Não vai querer me dar aula de jornalismo também agora aqui. Mas eu jamais faria isso por educação. Tem umas coisas, né, cara? Mas tá chato isso, sabe? Cada um no seu quadrado, com respeito. Outro dia eu estava me lembrando, eu revi na internet uma entrevista do Muricy, que é um dos caras, um dos grandes amigos que eu fiz no futebol, assim, trabalhamos juntos, e é um cara que me ensinou demais da conta. É um cara espetacular e tal. Mas era difícil também, Bob. Era difícil. Não, era difícil pra caramba. Já levei do Dunga. E ele, numa determinada entrevista, o cara perguntou o negócio do Ganso, aí ele deu a resposta. Aí veio o segundo repórter e perguntou a mesma coisa. Aí veio o terceiro. Aí na quarta pergunta ele disse, vocês são criativos pra caramba, hein? Vocês vão me perguntar de novo a mesma coisa e tal, não sei o quê. Até com um certo bom humor, assim, mas, assim, no caso ele estava certo, né? Porque, às vezes acontece realmente de uma entrevista coletiva ser mal conduzida e a gente tem que admitir fazer uma meia-culpa. Mas isso não significa ser grosseiro. Bob, acontece, Bob, mas, assim, também acontece de uma pergunta bem feita e uma resposta grosseira. Tá? Claro. Muricy, trabalhei com o Muricy, fiz jogos com o Muricy. Muricy, um beijo. Mas ele, como treinador, era muito difícil. E aí a gente pode citar vários aqui, claro. Mas acho que não é o nosso assunto. Mas por essas e outras do Abel, é que me parece, segundo informações, que o nome do Jorge Jesus, campeão pelo Fenerbahçe agora no fim de semana, é um nome em alta na CBF. Por essas e outras ali, por esse temperamento dele. Pelo trabalho, não. Então, eu não sei nem se o Jorge Jesus tem um comportamento, um temperamento bacana, assim, né? Eu acho que ele é meio grosseiro também. Não, Ali, olha só. Eu convivi com o Mister aqui no Flamengo, desculpa te interromper. É muito diferente. O JJ, ele às vezes errava na mão com o próprio grupo dele. Com a arbitragem, bem menos que o Abel. Com o adversário, nunca vi. É verdade. Ele cobrava o grupo dele. Isso era uma marca importante. Vai lá. O que tem do Jesus parece, não sei se é isso que tu ia falar, Ali, desculpa te interromper, mas às vezes em algum momento, como agora na seleção, ele se predispõe, ele usa um sistema, uma letrinha para o Flamengo quando o cara está empregado.
Não sei se era dele isso, mas vaza uma informação, estou à disposição aqui. Por exemplo, daqui a pouco o São Paulo está mal, ele de novo aparece como sendo uma opção. É esse lado dele, assim, que eu não sei se é uma coisa dele ou ele tem uns informantes importantes que ele se coloca no mercado. Às vezes é uma cara coisa empregado. que faz parte da gente, Caco. Sabia que a gente tem culpa nisso? Claro. Aí vamos fazer a nossa autoanálise. Claro, verdade. Tem gente que compra. A gente é o primeiro a levantar a mão. E fica debatendo o assunto. Agora, o Alê não falou, gente. Saraiva, desculpa, Alê. Tava demorando para o Sampaoli virar o Sampaoli, né, cara? Calma, peraí. Vai, Alê. Rapidinho, assim, eu sigo uma página que zoa o Jorge Jesus, é uma página portuguesa no Instagram, que é o Bossi, JJ Bossi. O que eu encontrei os portugueses na fila do credenciamento da Copa do Mundo no Catar. E, evidentemente, eu falei assim, Vitor Pereira, o pessoal aqui tá odiando ele, nananana. E os caras começaram a falar. Aí eu perguntei do Jorge Jesus. Daí os caras começaram a gargalhar, falaram assim, você já viu o Instagram que zoou o Jorge Jesus? E é assim, para eles, lá eles falam que o Jorge Jesus fala muita coisa errada não, mas um sotaque muito carregado até para os portugueses. E daí toda a página coloca esse destempero dele nas entrevistas coletivas. Ele tem uma sensacional que ele tá no vestiário assim para dar entrevista e tá tendo um barulho. Os jogadores estão cantando, ele dá uma bronca, desliga esse negócio e tal. Esse tipo de coisa, mas eu acho que eu estou sendo influenciado. É claro que não é a comparação. Acho que a gente devia discutir se ele é um bom nome para ser técnico da seleção. Se ele é um cara que pode ser técnico da seleção, ele mostrou isso, que pode fazer um grande trabalho. Essa é a minha dúvida, assim. Cara, acho que a gente não vai saber até o cara começar a fazer. Dirigir seleção é muito diferente de dirigir clube. É outra dinâmica, é outra história. O cara não está no dia a dia, ele tem ali uma semana, 2. Antes da grande competição, ele tem um pouquinho mais de tempo para conviver com os caras. Ele monta times muito mais por observação e convicção do que por ter um elenco para trabalhar. É uma outra dinâmica. Ele recebe ele recebe jogadores em condições físicas diferentes, em pontos diferentes, em metodologias de trabalho diferentes, né? É muito difícil. O cara, para ser treinador de seleção, ele tem que ter uma qualidade que não é porque ele é um bom treinador de clube que ele vai ser um bom treinador de seleção. Isso é fato. O tempo passou longo, ao longo do tempo, os títulos do Brasil. Eu fico comparando assim, o que o Filipão, o Parreira, junto com o Zagallo tinham, que alguém pode ter agora, vale a pena nesse atributo, que a seleção tem essa diferença? O que o Tite não entregou, que faltou do Tite de tudo aquilo que a gente via, que a seleção não conseguiu entregar? É com o grupo de jogadores, é na metodologia que o Abel Ferreira, por exemplo, me interessava como técnico da seleção, e ainda interessa, apesar de ter um pouco esse comportamento que mancha um pouco a questão dele. A metodologia de ter uma comissão técnica toda especializada, um cara que cuida do ataque, um que cuida da defesa, esse tipo de coisa, tanto em clube como seleção, funciona. Agora, o que é o diferente no dia a dia de seleção, que ele é um dia a dia mais prolongado, eles não estão sempre treinando juntos, são em espaços longos. O Tite até desenvolveu uma metodologia de conversar com os caras semanalmente, a cada 15 dias por vídeo, para manter aquele contato, porque para tiver a necessidade, talvez até dele, né, de ter os caras sempre com ele. O que esses caras podem entregar que não na tática, né? Que eu vejo na tática que a gente enxerga mais no que ele fez como técnico, como líder também, mas como taticamente ele entregou um Flamengo interessante, que se ele faz isso na seleção, aquele time do Flamengo, do jeito que jogou, se o Jesus traz aquilo para a seleção, nossa, talvez dúvida, até melhor que o Abel. Sem dúvida. Claro. Mas assim, é melhor que o Abel. Mas vamos lá. O Abel, eu convivi. Agora é o seguinte: a gente tem um canal no YouTube, então a gente tem mais liberdade para falar o que a gente pensa e analisar com respeito se isso ofende. Problema de quem se sente ofendido, tá? Vou contar uma passagem. Se vocês puderem também puxar pela memória exemplos, porque a gente está nessa estrada. Quando o Dunga, como jogador, sofreu demais,
A imprensa, eu era criança, eu não era jornalista, mas eu lembro, sofreu demais. A era Dunga resumia o mau futebol, tá? Então, assim, e o Dunga pegou aquilo para ele e guardou aquilo para a vida dele inteira. Então, era o Dunga contra a imprensa, sabe assim? E aí, como técnico, eu cobrindo a seleção, o que ele fez com o Escobar, eu cobrindo a seleção, teve um dia que ele me deu uma resposta que eu fiz uma pergunta muito simples sobre o treino, que alguém não tinha treinado, que estava dando volta em torno do campo, e eu fiz uma pergunta se ele jogaria ou não, e ele me deu uma patada, você não viu o treino? Você está aqui fazendo o quê, garoto? Estava alguma coisa assim e tal. Nossa. Sem o menor sentido. E no final, o Rodrigo Paiva, que hoje ainda é o diretor de comunicação da CBF, saiu e voltou, me chamou no canto e falou, poxa, Saraiva, eu sinto muito, você me desculpa, estou pedindo desculpa em nome da CBF. Falei, pô, Rodrigo, você é um cara maravilhoso, obrigado e tal. Se puder, você só diz ao Dunga que a minha maior alegria no futebol foi o título da Seleção Brasileira em 94, o primeiro título que eu vi mundial da Seleção Brasileira. E o Dunga fazendo isso não está ofendendo um jornalista, não. Ele está ofendendo um cara que é fã dele e que está deixando de ser por causa disso, entendeu? Bom, vamos seguir. Sampaoli. Caco, eu te passo a palavra para você falar do Renato. Vou abrir com o Bob aí, porque você fez um comentário. Como é que é, Bob? Sampaoli, vamos lá. Flamengo 3-0 no Grêmio. Flamengo 10 jogos com o Sampaoli sem perder. 7 vitórias, 3 empates. Não está encantando tanto, mas também está numa sequência boa, rapaz. Qual é a tua visão do Sampaoli aí, Bob? Não, é porque, assim, a gente não tem dúvida de que ele tem ideias interessantes de futebol e tal. O problema do Sampaoli é que ele cria ambientes muito ruins de trabalho, né? E a minha dúvida, quando ele assumiu o Flamengo, porque o Flamengo o Flamengo é um país à parte, com uma legislação própria, não é? Eu disse, a primeira vez que ele disser para o presidente da torcida organizada do Flamengo que ele não pode assistir o treino, porque aqui no Atlético, por exemplo, ele proibiu gente como o Éder Aleixo, como o Rodrigo Lasmar, de assistir o treino do Atlético, de assistir o treino do Atlético. Então, assim, a primeira hora que ele chegar lá e disser assim, não, o torcedor não entra para assistir, não tem dirigente, não vê treinamento, fala assim, esse cara vai sair pelo ralo, entendeu? Mas nas primeiras entrevistas eu senti uma diferença de postura nele. Aí eu não sei se foi a vida que ensinou, não sei se foi a vida que ensinou, se foi ótimo, não sei se foi uma questão de entender o ambiente. Alguém chegou para ele e falou assim, amigão, deixa eu te falar um negócio. É o Flamengo, tá? Você não vai querer dar de grandão aqui não, porque o negócio não vai funcionar para o seu lado. E ele, que é um cara muito inteligente, absorveu essa informação, obviamente não que não fosse o caso do Atlético, mas acho que no Atlético faltou um briefing para ele, entendeu? Faltou uma instrução para ele, de dizer assim, olha, presta atenção, é o Galo, tá? E aí, quando viram, ele já tinha tomado conta. E deixaram internamente, foi um erro interno do Atlético, no caso do Atlético. Acho que ele fez isso no Santos também, enfim. E no Flamengo, eu notei um discurso menos inflamado e tal. Embora ele já tenha sido alvo de piada da imprensa argentina pelo comportamento dele aí no último jogo. Os caras ficaram pegando no pé dele e tal, ele ficou lá muito agitado e tal, não sei o quê. E aí a minha pergunta é essa, assim, ele realmente vai se adequar a essa dinâmica de entender ali qual é o lugar dele, ou ele vai comer pelas beiradas e vai chegar uma hora que ele vai mostrar a real natureza de como ele se comporta? Já vou passar a bola para os dois, tá? Mas como essa é a área do Flamengo, e eu falo do Rio, eu acho que o Flamengo permitiu com o Jorge Jesus essa blindagem tal que ninguém podia ver, que era só ele, que o vestiário era dele, o departamento de futebol era dele. Acho que o Flamengo não repetiria isso com o Sampaoli. Mas está ganhando, né? Está ganhando, o técnico também vai se sentindo mais confiante. Eu penso uma coisa, Bob, a gente pode melhorar, mas a nossa essência, o que a gente é mais difícil. E a fera está ali dentro, entendeu? O cara está ali dentro, mas está funcionando. Cacô, na bola, o que você pode destacar dessa sequência do Flamengo? O Renato se aplaudiu no vestiário, o time dele, mas perdeu por 3-0, cara.
Eu acho que o Flamengo conseguiu um pouquinho mais de consistência, tu ver que, mas ainda eu vejo como um time que é aberto, joga aberto. O Grêmio teve situações de gol incríveis, e quando estava 2-0, podendo buscar, enfim, aí tomou o terceiro gol, muito pelo Soares, pelo Bitelo, o sistema do Grêmio jogando em cima até o final, mas o Flamengo está mais consistente, ele está trocando o time, as escalações, que eu falei isso semana passada, falava com o Alê, troca demais a escalação, fica mais difícil de dar rodagem a um time, né? Mas ele está conseguindo, né? Ele consegue jogar sem um jogo começa sem o Ayrton Lucas, ele está conseguindo fazer com que o time jogue mais mesmo, está tendo um equilíbrio, talvez defensivo melhor, que é uma coisa que vira e mexe, complica. E aí, quando o Flamengo não sofre gol e o adversário dá espaço, ele tem criatividade individual. Eu ainda vejo o Flamengo não só pelo Sampaoli, mas pelos jogadores que voltaram, ficaram à disposição, a volta do Arrascaeta, o momento que vive o Ayrton Lucas, claro que tem mérito dele, que ele está treinando, escalando os jogadores, mas eu vejo ainda o mérito individual. Como conjunto, como time, eu ainda não enxergo o Flamengo como assim, nossa, que time equilibrado, olha que show de bola, que coisa impressionante, que... Eu não vejo dessa forma, eu vejo ele com jogadores, o Gerson principalmente, mérito também do Sampaoli, mas ainda vejo ele no contexto individual. No conjunto da obra, eu ainda não vejo assim algo consistente no Flamengo a ponto de dizer que embalou nos resultados pela qualidade que tem. Eu falava isso, lembra contra o Fluminense, que no mata-mata, até errando a escalação, o Flamengo com os jogadores que tem, com o banco pode melhorar. O Cebolinha fez gol no Grêmio pela primeira vez, e numa jogada pela direita. E aí eu falo um pouco do Grêmio, onde o Cuiabano, que é muito bom e entrou na frente... Gente, eu acho que o sol está atrapalhando aqui, né? Não tem problema não, a internet não, é assim mesmo. Vai lá, cara. Não, é o sol do Rio de Janeiro, tá tudo bem. Não, tá tranquilo. E aí o Cuiabano, que é lateral, ele é lateral de origem, foi muito bem contra o Atlético Paranaense, jogando mais à frente, quase como um meia, armando, deixando o time mais ofensivo, à frente do Reinaldo. Foi muito mal na marcação contra o Flamengo. E aí aquele setor foi muito mais fácil, e ali tem um problema, que é o Kahneman, quando vai dar bote em alguns momentos, assim, é um ótimo zagueiro, mas no mano a mano, pela idade que tem, velocidade, reflexo, deixar o Kahneman sair toda sozinho com a qualidade que tem os jogadores do Flamengo, a zaga uma hora ia falhar e acabou sofrendo um terceiro gol, quando o Grêmio poderia, no mínimo, ter fechado em 2-1 o jogo, talvez, né? Mas não ao ponto de dizerem que também foi muita má sorte, que o Grêmio jogou até melhor que o Flamengo, em alguns momentos, sim. Mas não dá para um placar de 3-0 dizer que alguém foi melhor que o outro, que o pior foi melhor que aquele que venceu, né? Então, de certa forma, eu vejo assim. Agora, eu ia fazer uma provocação para vocês que eu coloquei no grupo, vocês falarem em seleção brasileira, enfim. Eu não estou defendendo isso, mas por que o Renato... Por que o Diniz se defende para a seleção e o Renato não se defende mais pelos trabalhos que já fez e pelo que, de novo, está conseguindo fazer no Grêmio? O Grêmio não jogou mal contra o Flamengo. O Grêmio jogou de igual para igual. Claro que, para mim, muito pelo Soares. Falei isso semana passada também. Eu acho que o Soares é um jogador acima da média, está fazendo muita diferença no Grêmio. Mas por que o Renato não é mais porque pensado... A gente é momento imediatista. Se o cara ganhar hoje, ele é o melhor do mundo e amanhã a gente vai querer ir na seleção. É por isso, a gente não olha um todo o trabalho, né? Assim, com todos os problemas, eu acho que o Cuca fez um grande trabalho nos últimos 10 anos. Né? Agora o Abel tem feito nos últimos 5, sei lá, nem sei quanto tempo ele está no Palmeiras. Três temporadas. Né? Sim, o trabalho espetacular. Então é isso que a gente não vê. E voltando ao Jorge Jesus, a gente fica muito com a imagem de 2019 daquele Flamengo que encantou. Eu só queria falar só um negocinho de Grêmio e Flamengo, que não é nem são os dois jogadores. Agora, o gramado do Maracanã está inviável. Tá inviável. Não é possível. Não é possível que se deixe. Do Mineirão e o do Mineirão, mano. É do Mineirão, meu irmão. Não, mas os dois estão horrorosos. Os dois estão horrorosos. O Mineirão, a gente já discutiu isso semana passada que estava ruim, né? Mas o do Maracanã é o Maracanã, velho. É o Maracanã, é o cartão de visita do futebol brasileiro.
Se eu fosse o Soares, eu reclamaria muito no Twitter. Onde você viu botar o Soares para jogar ali naquele negócio? Não dá. Não, Gramados, cara, assim, a do Mineirão tá uma vergonha. E assim, a justificativa, eu até entendo a justificativa da Minas Arena, que é a detentora ali, que é a administradora do estádio, que tem a concessão e tudo mais. Ele disse, chegou no início do ano, o Ronaldo falou que não vou jogar no Mineirão. Falou textualmente, falou em vídeo e tal. Não vou jogar no Mineirão. Acabou, não tem mais conversa. O Atlético falou, em julho vamos ter o nosso estádio, não jogamos mais no Mineirão. E o América tem o estádio dele. Aí os caras pensaram, precisamos resolver essa data. Resolveram as datas. Aí já tem compromissos. Aí os compromissos são no gramado. Aí vem o Cruzeiro e fala, não, agora eu resolvi, vou jogar aí. Ok, maravilha, tem que jogar mesmo. É isso aí. O estádio do Galo não ficou pronto não, hein? Inauguraram, mas na verdade só vai ter jogo lá no fim do ano. É uma outra história estranha. Depois a gente conversa sobre isso. Ok. Então vai jogar no Mineirão. Beleza, como é que faz? Vai ter que ter um pouco de paciência com o gramado aí, porque tudo bem. Isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, o fato. O gramado é perigoso para os atletas. Perigoso para os atletas. Né? Você não pega um atleta de alto nível e coloca para jogar no lugar daquele. Eu acho. Eu queria só voltar. Isso aí é culpa das entidades, o gramado. Isso vale para eu reclamo demais do Campeonato Gaúcho, que é um lixo nessa questão. Estadual é outro capítulo. Estadual, o Rio Grande do Sul, os gramados do Rio Grande do Sul são horrorosos. São péssimos. E aí, no futebol brasileiro está acontecendo isso agora. Tem que ter um padrão de gramado com a fiscalização da CBF nas federações, e se não tem condição, o estádio é interditado por esse aspecto. Não é só segurança no estádio, é a qualidade do tapete, que é onde as equipes vão jogar. Não tem condição de jogar no Mineirão hoje no Maracanã. Vamos então tocar para frente. Ia fazer um comentário do Renato. Eu queria só mais uma opinião sobre o Renato. Não, deixa eu só fazer, porque eu também acompanhei muito o Renato aqui no Rio, muito, né? Um técnico do Vasco, do Fluminense, do Flamengo e tal. Acho que no Grêmio, sim, ele tem ali algum tipo de problema com parte da imprensa, acho que são questões antigas e tal, e ele realmente anda irritadiço. Mas são 3 ou 4 também. Aqui no Rio, cara, olha, que cara, gente boa. Esse aí, não é? Só para voltar àquele contexto e tal, Renato é formidável, um cara excelente. Você quer fazer algum outro comentário, cara? Não, realmente, isso aí é verdade. É que ele anda reclamando de alguns corneteiros e ele está se dirigindo às pessoas. É melhor dar os nomes, às vezes. Não, mas ele é um cara acordado, super querido, brincalhão. Todo mundo gosta do Renato. E é um show, né? A entrevista coletiva dele é um show. Sempre tem uma brincadeira legal, alguma coisa que ele fala bacana. Mas o Renato... Eu digo que eu vejo o Renato, sabe o que eu ia falar? É que eu vejo que o Renato, a gente talvez tenha tido, alguns de nós, um preconceito dele não ser um cara tatiqueza, assim, tanto na linguagem da explicação, na coletiva. Ele é mais boleirão. Cara, mas ele vendeu esse cara. Não, vendeu, mas ele conhece futebol. Não, mas ele vendeu. Aí parece que o cara que não fala essa linguagem europeia de 3-4-2, agora ele está usando mais. O Alê, se ele fala que ele pode estar tomando cerveja enquanto os outros estão estudando, porque ele sabe do negócio, ele tá vendendo personagem, cara. Mas isso foi um lado que pegou por uma certa prepotência, mas na experiência agora, a gente que acompanha mais direto, eu vejo assim, eu lembro do Renato já fazer sistema com losango, com linha de 4, agora ele botou 3 zagueiros quando não tinha. Claro que ele é bom técnico. Ele conhece o riscado, mas ele não fala tão... Agora ele está começando a falar mais, explicando mais. Então eu vejo assim, eu ainda acho que ele passou um período meio ruim ali na época, a gente é imediatista, mas essa coisa, a gente fala do Diniz, o Renato ainda pode ser pensado, sim, por que não em algum momento, ou alguns anos à frente, ainda mais amadurecido, ele não é intempestivo, para ser técnico da seleção. Por que não? Porque ele é um craque de vestiário. E isso é importante na seleção brasileira. Tu ter o vestiário na mão. O Neymar da vida, o Vini Júnior até é um cara bom de tratar, mas sempre tem figuras... Aí eu já penso... Vamos acionar o Alê.
esse negócio, por exemplo, cara, de técnico, não estou falando que é o Renato não, tá? Mas com o Neymar e o Tite, por exemplo, muitas posturas do Neymar na seleção brasileira, eu achei que o Tite passou demais a mão na cabeça dele, cara. Tá, mas eu não digo ser amiguinho, mas é dominar o cara. Mas essa linha é tênue, cara. O que você acha, ali? Eu não sei se é isso, né? Mas assim, eu acho que o Vini Júnior é uma cabeça diferente do Neymar. Excelente exemplo. A postura do Vini Júnior é totalmente diferente. E eu acho essa passada de pano, né? Era a balizada dentro da seleção brasileira, né? No esquema seleção ali dentro e tal. O Marcelo, que hoje está no Fluminense, chegou uma vez, se eu não me engano, eu posso estar errado, acho que antes da Copa da Rússia, chegou a falar assim, eu morro pelo Tite. Chegou a dizer um negócio desse, eu morro tanto que eles gostam ou gostavam do Tite. Então, isso era uma contrapartida assim, no relacionamento deles. Né? O Tite é um cara que consegue ganhar o grupo. Mas eu não tenho dúvidas nenhuma. Assim, o Vinícius Júnior é muito, não vou dizer mais profissional, mas a postura de mais grupo do que ser só ele é muito diferente. E o tanto que isso é importante, só para a gente encerrar esse assunto, é só a gente lembrar, né? Por que o Gabigol foi para o Pedro foi para a seleção e o Gabigol não foi? Né? Assim, sim, é o comportamento, né? Não, e assim, a informação é que no dia a dia o Gabigol dava muito trabalho na seleção, no dia a dia. Então, exatamente. Né? Então, assim, isso precisa ter, essa observação o técnico da seleção precisa ter também, né? O Renato, todo mundo sabe, todo mundo conhece, ele já contou várias vezes a história da Copa de 86 e tudo mais, a solidariedade, porque, né, o cara falou, eu não vou voltar, ele falou, tá bom, vou ficar aqui com você, e não sei o quê, papá. Todo mundo conhece essa história. Mas a história dele de jogador era outro tempo, era outra situação, gente. Eu acho que, assim, a gente... Você imagina se acontece, por exemplo, hoje, uma situação como... O cara, talvez, o Ale talvez deva se lembrar disso. Lembra uma vez que o Zete saiu na porrada com um Gandula? Sim. Não teve um negócio desse no interior do Campeonato de São Paulo? Ele pegou o Gandula porque o Gandula não estava devolvendo a bola e saiu na porrada com o cara e tal. E não sei o que. Você imagina se isso acontece hoje? E eu pedi o quê? Eu pedi o banimento dele do futebol. assim, e até com uma certa razão, entendeu? Né, o cancelamento. Isso aí até mudou a lei, porque depois desses episódios os gandulas tiveram que ser maiores de idade ou aprendiz. Isso, pode ser menor mais. Então, assim, o mundo é outro e as percepções são outras. E acho que para ser técnico de uma seleção brasileira, do tamanho da seleção brasileira, que a gente acha que a seleção brasileira tem, vamos falar a verdade, né? Porque a gente tem um superdimensionamento afetivo da importância da seleção brasileira no contexto mundial. A verdade é essa. Há quanto tempo a gente não chega nas finais, né, de uma Copa do Mundo? Então, ok, nós temos essa memória afetiva, vamos continuar tendo, beleza. Então, a seleção brasileira precisa de um treinador que saiba lidar com egos, tanto quanto com a disposição tática. Viajamos demais, né? Fomos longe. Viajamos, mas é bom. Olha só. É uma viagem hoje. Só para a gente seguir, né, para a surpresa de muitos, Botafogo segue líder do campeonato. 2-0 no Fortaleza, com 2 gols do Tiquinho Soares. Bob, você é o presidente do Bob FC. Tem grana para contratar um centroavante, ping-pong. É Tiquinho ou é Hulk nesse momento? Nesse momento? Eu tenho. Cara, assim, se é um centroavante, é o Tiquinho, mas eles nem jogam no mesmo lugar, né? Tudo bem. Então tá. Olha, você tem dinheiro. É o Tiquinho ou é o Cano? É o Tiquinho, cara. Agora, nesse momento, cara, é o Tiquinho ou é o Soares? Soares. Aí também não. O Soares está jogando. Cara, o Soares leva o time nas costas. É que o Soares leva o Grêmio nas costas, é incrível. Eu não quero tirar o mérito do Grêmio, mas eu nunca vi um cara jogar tanto para um time. Eu nunca vi um cara jogar tanto para um time como o Soares está jogando para o Grêmio. Metade do Grêmio, eu não quero desmerecer o Bitelo, Vila Sante, por favor, não me interpretem mal, mas o Soares é um absurdo.
o que joga para o grupo, não é só na individualidade, no que o Tiquinho está fazendo na cara do gol, com habilidade. Isso é uma coisa, a gente está olhando de uma forma individual. Eu estou até reforçando o meu argumento. É impressionante o que o Suárez... E depende do clube, né? Por exemplo, se fosse assim, é para o Grêmio ou para o Inter? Né? Para o Botafogo? Não tem isso, não. Não, é que essa pergunta... É que essa pergunta que você está fazendo é o seguinte... Mas eu contrataria o Suárez. Atlético, é dizer o seguinte, quem é mais importante para o time hoje, no caso do Atlético, é o Paulinho ou é o Hulk? Pode ser, pode ser. Não, o Paulinho está fazendo muito mais gol do que o Hulk, é o artilheiro da Libertadores e tudo mais. Mas não tem, a dimensão é outra. O Hulk é o cara. Não, lógico. É o Hulk. Olha só. Mas a enquete rendeu aqui boas. É que essa pergunta não cabe no Grêmio, é o Suárez ou o Suárez, não tem o outro. Entende? No Grêmio é impressionante. Só para a gente seguir, registrar aqui os 2 resultados dos mineiros na rodada: Cruzeiro 2, Bahia 2, América Mineiro 2, Atlético Paranaense 2. Inter e Vasco 2-1. Vamos começar pelo lado vitorioso, Caco. E tem reforço chegando também, né? Não sei se você vai querer analisar o jogo ou destacar algum bastidor aí. Eu vou falar já uma coisa mais importante, que é depois do jogo, vocês podem falar, até se quiser falar mais do Vasco, que eu não gostei muito do Vasco, por mais que o segundo tempo melhorou. Mas o Internacional também não vou analisar o jogo como um todo, tá? Mas o que mais está me preocupando é o que o Mano falou na coletiva e mais um componente do preparo físico do Internacional. Que ele fez um treino antes desse jogo contra o Vasco e ele parou o treino com 20 minutos e disse, chega, não tem mais treino. O time vai estar morto se eu continuar treinando agora. Então o problema de preparo físico do Internacional é impressionante e o físico faz muita diferença mesmo. Agora a gente está tendo claramente a importância que faz o preparo físico. O Internacional no primeiro tempo é um time, no final do primeiro tempo também já é outro. No segundo tempo ele volta um pouco melhor, ele troca peças e melhora. Mas é impressionante. Agora, um mérito para um jogador que entrou no Inter já na lateral direita, chegou a fazer o primeiro gol contra o Vasco, e tenho gostado muito desse jogador, com muita calma, claro, mas o Rômulo tem se demonstrado um grande jogador, o volante, novidade no Inter, que é, assim, um feijão com arroz bem temperado, muita qualidade em tudo que faz na sua posição de volante. E ainda chegou à frente fazendo gol, nossa, o cara está em grande fase. E bonita a imagem do garoto, quando fez o jogo gol, ele se emociona e chora porque o gol foi no Beira-Rio e ele sentiu aquela emoção de ser um jovem que está ganhando uma chance. Ele sentiu, estou ganhando um lugar no time, ainda faço um gol, ele se emocionou e fez o primeiro gol da vitória. Essa coisa do preparo físico do Inter é impressionante. E aí vem o Ener Valencia voando da Turquia, campeão turco, que o Inter deve anunciar nas próximas horas. Tem essa parada aí, data FIFA, dá para dar uma recuperada no fôlego, e acho que esse cara vai ajudar, não digo que encaixar tão assim rapidamente como o Suárez encaixou no Grêmio, ao ponto de ele levar o time nas costas, mas que vai melhorar o Inter, e é aonde o Inter está precisando. O Ener Valencia vai ajudar demais o Internacional, é um grande atacante do futebol mundial que está chegando por aqui. Ô, Alê, vou te acionar agora. Depois de 10 rodadas, né, o Vasco é o vice-lanterna, com 6 derrotas, se eu não me engano. Já para você, assim, ficou assim, é claro nesse momento qual é a luta do Vasco no Campeonato Brasileiro? É de fato contra o rebaixamento apenas aí? Cara, é um fenômeno, eu acho. Porque o Vasco não era para estar nessa situação. Eu não acho que seria tabela para cima, meio de tabela para baixo, mas não na zona de rebaixamento. Eu acho que o negócio de energia, sabe? Aquele negócio de energia, assim, isso vai acontecer de novo. Cara, aquele negócio de energia carregada em São Januário. Eu acho que passa muito por aí. Nunca achei o time do Vasco muito excepcional. Mas aquele negócio, né? O time foi no Campeonato Carioca, foi indo e tal, ganha um jogo ali, acaba escondendo um monte de coisa ruim. Agora nada presta no Vasco, né? Nada presta no Vasco. O Barbieri, que fez bons trabalhos no Bragantino, já é o terrível, já é o horroroso. O Pedro Raul, que foi artilheiro lá no Goiás, terrível, não serve de jeito nenhum, né? Enfim, é muito complicado. Se não mudar a questão de postura do time, entender a capacidade que tem, e talvez até chegar algum reforço nessa parada, nessa janela de transferência que abre em julho, eu acho que o time vai tender a brigar por ali mesmo, cara, porque não consegue sair, vai começar a patinar, né?
E daí fica muito difícil, porque já aconteceu, né? Aí psicologicamente abala todo mundo, principalmente a torcida, que qualquer errinho em campo já chega matando. Então é um clube sem paciência nenhuma, né? De direção e torcida. Então acho que alguma coisa tem que ser feita imediatamente no Vasco para não correr um risco muito maior do que já está correndo. Agora quero perguntar para vocês um negócio. A bola entrou ou não entrou naquele lance? Eu achei que não. Entrou? Eu acho que não também. Eu fiquei na dúvida, sabe? Eu achei que defesa do John, né? Que defesa, né? Incrível, Incrível. Espetacular. Ele já tinha feito uma meio escorpião, que eu nunca tinha visto defesa escorpião, sabe? Escorpião, não lembra do Iguita? Lembra do Iguita? Mas o Iguita fazia para espantar a bola, não defender de reflexo dentro do gol com a perna parecendo um braço. Eu nunca tinha visto aquilo. É muito reflexo. O John tem muito reflexo. Vem cá. Eu também acho que não entrou, não, cara. Mas, assim, em outros tempos, daria-se esse gol. Olha só. Já teve mais influência, vamos dizer assim. Olha só. E Beira-Rio tem o equipamento aquele da Copa, que a bola entra ou não entra, mas não se usa, né? Aliás, foi a primeira vez na história das Copas, Austrália e França. Um gol foi a primeira vez da história que foi utilizado aquele equipamento numa Copa do Mundo. Mas tem o equipamento, mas o equipamento não... Desculpa, eu não me lembro disso. A bola não precisa estar equipada também, não? E tem um custo. Tem um custo de manutenção. Tem que ter tem um custo de funcionar. Tem que ter um cara lá na máquina, mas está tudo lá. Só que tem que ter muita câmera, então é caro. A tecnologia é cara, todo o sistema é caro, mas está tudo pronto em todos os Mas está tudo lá, mas não usa. Não usa. Olha só, ontem comentei na Flu TV, Goiás 2, Fluminense 2. Um roteiro repetido. Fluminense, logo no comecinho do jogo, 2 minutos, 1-0. Aí nos acréscimos, o Goiás 1-1. Aí no segundo tempo, Fluminense, 1 minuto e meio, 2-1. Aí o Goiás aos 40 e tantos, 2-2. A carruagem virou abóbora? Quem quer responder aí? Cara, é muito cedo para dizer isso. Eu sempre acho que assim, eu nunca dá para dizer com um jogo que virou a chave. Eu sempre acho que tem que pegar uma tendência, né? 3, 4, 5 jogos para ver o que está acontecendo, tanto para o bem quanto para o mal, né? Sempre achei precipitado, né? Dizer assim, a grande sensação do campeonato, da temporada e tal, não sei o quê, vai ser o Fluminense, que é maravilhoso e tal. Calma, tem muita coisa para acontecer, né? É um time com uma média de idade alta, jogadores muito experientes, e em algum momento isso tende a cair o rendimento. Não estou dizendo que está caindo agora, nem que vai cair por esse momento, mas em algum momento vai ter um custo. E eu acho que essas coisas acontecem. Continua sendo um time bem treinado, um time com um potencial muito grande, candidatíssimo ao título nesse momento, mas também não é aquela coisa assim, não é dizer assim, pô, esse aí vai liderar de ponta a ponta, vai chegar e tal. Como eu não acho que o Botafogo vai liderar de ponta a ponta, como eu não achava que o Cruzeiro, quando estava ali entre os 4 primeiros, estava ocupando a região correta da tabela com o que o Cruzeiro se propõe a ter para esse ano. Como eu não acho que o Corinthians tem que ficar batendo lá na beira do rebaixamento. Tem muito pouco para ajustar no caminhão ainda, velho. Sem nenhuma referência ao Palmeiras. Olha, o Bob citou o Corinthians, né? 1-1 na Neoquímica contra o Cuiabá. Corinthians. É como teve empate nessa rodada. Mas não vai, né, cara? Gol do Davidson nessa rodada, cara. Eu vou até olhar quantos empates tiveram, que agora eu fiquei curioso. Foram muitos, né? No sábado só teve empate. Na rodada? No sábado eu tenho aqui anotado. No domingo não sei. 1, 2, 3, 0-0 Curitiba. 1, 2, 3. 6 empates. 6 de 4. 10 jogos. Realmente, ela não tinha tentado. Mas e o Corinthians ali? O Corinthians está... Onde deve estar na classificação ali, está a uma posição da zona do rebaixamento. O Corinthians é filme de terror, velho. É aquele negócio que eu falei. Seria uma mentira achar que o time iria fazer aquele jogo contra o Atlético Mineiro e se recuperar seria uma mentira do futebol, cara. O time não fez nenhum jogo interessante a temporada inteira. Não fez. Aquele jogo contra o Fluminense do ano passado foi o grande jogo do Corinthians na Copa do Brasil. Foi o grande jogo do Corinthians. E a final contra o Flamengo foi bem, mas, tava perdendo, foi atrás com tudo, conseguiu o resultado, levou para os pênaltis, mas, cara,
tem que ter uma evolução. O time não se acha. Só para trazer uma informação de desespero para os torcedores corintianos, em 2007, nas mesmas 10 rodadas, o Corinthians tinha 14 pontos no ano do rebaixamento, e agora tem 9. Então, assim, é realmente preocupante. E talvez fisicamente, talvez exagerando para a volta do Renato Augusto, que saiu de novo de campo machucado, né, contra o Cuiabá. E, sim, tem coisas, né, de administração de grupo que estão dando errado. Evidentemente estão dando errado. Eu acho que, sim... Aqui está o que encontrei na internet. Ah, sim, comprou? Fala com a Siri para ficar quieta aí. Alex, no telefone eu nem apertei aqui. Siri ou Alex? Tem que achar na internet alguém para comandar isso. Porque o problema, na verdade, começa com a direção, né, cara? Quando eles efetuam a manutenção do Lázaro, não acho que ele seja... Eu acho que ele tinha tudo para ser um grande treinador, mas, pô, era um caminhão muito grande para ele dirigir naquele momento. Uhum. E quando o time perde o Campeonato Paulista, aquela hora era a hora da troca. Pô, vamos começar o Campeonato Brasileiro com um técnico assim. Pô, deu tudo errado, cara. Foi no meio do campeonato, trouxeram o Cuca, a torcida tirou o Cuca, veio o Lucha, e num momento cheio de estresse, pô, tem que mudar. Daí, assim, o pedido da direção para o Luxemburgo é reformular o elenco. O episódio Vitor Pereira já foi um episódio... já foi horrível para a direção, tal. Pô, muita coisa aconteceu. Então, para o Corinthians, eu acho que eles têm que ir muito bem nessa janela, senão vai sofrer, porque o time não... Mas não tem dinheiro, parece que não tem dinheiro ali. Os caras vão gastar o dinheiro que não tem. Já deixou o Matias Rojas aí, né? O argentino que fez o gol contra o Flamengo na Libertadores. Parece ser bom jogador, mas não é ele que vai resolver tudo. Tem que trazer pelo menos uns dois, cara. O Corinthians tem problemas seríssimos no meio-campo. É um meio-campo que não marca direito, não recompõe direito. Problema seríssimo. Fausto Vera é bom jogador. Mas cara, ele é assim, né? Ele é assim, ele tem 21, 20 anos, ele é assim. O Michael não conseguiu jogar a mesma coisa desde que voltou lá da Ucrânia, né? Aí não tem outro meio-campo. O meio-campo é o Adson, que também é assim, é moleque. O Renato Augusto entra e sai, perdeu o Paulinho. Enfim, não se acha. É um meio-campo que não se acha. Aí tem o Yuri Alberto, que tá pagando um pato violento, que ele não consegue marcar gol de jeito nenhum. Cara a cara, ele não consegue acertar o gol. Então, assim, deu uma furada outro dia. Deu uma furada. Então, assim, tipo, enterraram o sapo lá, velho. Enterraram o sapo, porque, assim, aquele negócio, no começo do campeonato a gente fala assim, não, os 11 do Corinthians não tem um grande elenco, mas os 11 são muito bons. Hoje você contesta os 11 do Corinthians, a forma que ele jogando. O Luxemburgo já usou todos os esquemas táticos possíveis com o Corinthians. Todos. E não achou. E vai mudar de novo, né? Tem 11 dias. 11 dias. Cara, é o que eu falo sempre. 11 dias o time tem que mostrar alguma evolução. Alguma coisa tem que... Os caras têm que correr mais, tem que tocar mais a bola, tem que ter alguma jogada. O Corinthians não tem uma jogada de bola parada. A jogada de bola parada é procurar o Gil. Daí tem 3 caras subindo com o Gil. Cara... Sério. E só para lembrar uma coisa horrível que aconteceu com o Corinthians, né? Com a torcida do Corinthians jogou um cortador de unha no Davidson. Tem uma foto do Bob Paulino, que, né, faz muita foto na Globo, fez muita foto nossa. Cara, a foto é terrível, assim, porque se pega em outro lugar, pega no pescoço dele, assim. Enfim. E o Davidson tá fazendo gol, né? Não foi só uma sequência. Olha, primeiro aqueles cantos homofóbicos na Neoquímica Arena, agora cortador de unha sendo atirado, Corinthians pé da zona de rebaixamento, a torcida tem que ter uma consciência de pelo menos não atrapalhar, né? Agora, tem que cortar a unha da torcida, né? Só para o último assunto aqui para a gente fechar, estamos chegando quase 1 hora aqui. Eu acho que a gente é uma projeção, com todo respeito ao Curitiba, mas eu acredito que todo mundo aqui aponte o Curitiba como um provável rebaixado ao final do Campeonato Brasileiro. Alguém discorda? Grande chance. Com o que vem mostrando, não é nem que não tem tempo de se recuperar, tem tempo de se recuperar. Como a América tem, como, enfim. Mas aqui, pelo que está mostrando... Mas aí o Santos, que foi lá e empatou em 0-0, preocupa também, né, Lê? Como é que é? O Santos contra o Curitiba? 0-0, foi fora de casa. Mesmo sendo fora de casa, né? É aquele cara lá embaixo que você tem que ganhar, que todo mundo tem que ganhar agora. Perder pontos para o Curitiba vai ser um drama, porque é um time que não consegue pontuar. Mas o Santos tem muitos problemas, né? O Santos, muitos problemas, também não se encontra, tá, né? Na tabela está melhor que o Corinthians, mas a tendência é brigar. O
Odair falou até na entrevista coletiva depois desse jogo que a intenção nos 11 dias agora é melhorar tecnicamente o time. E, óbvio, né? Então, e para falar isso, é para dizer que esse time tecnicamente tem muito problema. É isso que acontece. Não, e olha que loucura, o próximo jogo contra o Corinthians Santos é o Corinthians. É. Os dois vão se enfrentar no Brasileiro. Aí é meio que um divisor de águas. Aí eu começo a pensar, claro que tem outros times que podem trocar técnico, mas quem são os técnicos que estão na corda bamba? Toda rodada tem um, né? 2, 3, né? A situação começa a se... O Mano se deu mesmo? O Mano deu uma segurada aí, não? Segurou legal. O Mano segurou legal porque ele meio que assumiu tudo, né? Ele conseguiu convencer o presidente, e o presidente já tinha comprado a ideia dele de que o problema era físico, que tinha um problema de gestão física. Legal. E esse foi um lado do Inter que me surpreendeu positivamente. Deixar o técnico, apesar de tudo que aconteceu. Seria pior trocar. Claro. É pior trocar. Como eu vejo num dilema agora o Luxemburgo, por exemplo. Daqui a pouco ele perde a mão, ele não para de ter resultado ruim. Mas será que... Tá, e aí quem que vem para o lugar dele para o Corinthians? Como é que faz? Como é que muda? Não tem. Isso é papo de maluco. Olha só, pessoal. Vambora? Fim de papo no Linha de Quatro de hoje. Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, eu amo vocês. Isso. Volta segunda, na semana que vem, beleza? Aproveite por nós. Beijo para vocês. Tchau. Valeu, galera.